Fala aí, pessoal, começando hoje mais um episódio do Liesse no Ar, falando hoje sobre um tema muito importante nos dias atuais, a gamificação. Estou aqui com o meu amigo do terceiro ano, José Cláudio. Muito bom estar aqui com vocês. E como convidada para falar sobre esse tema, a Alessandra Catran, que também é CEO do Cartola. Obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui de volta depois de tanto tempo de ter estudado na escola. Obrigada. Primeira pergunta aqui, qual a sua visão sobre o mercado de gamificação? Mercado de gamificação, acredito eu que seja um segmento em plena expansão. Na verdade, ele era um segmento que já estava crescendo há algum tempo e a pandemia só fez acelerar e expandir o público-alvo, né? Antes ele era muito focado ali nos adolescentes, jovens, e pós-pandemia eu acho que a escala ali se posicionou, né? É um mercado que tem ajudado bastante as empresas, não só de tech, mas empresas de varejo, a aumentar alcance, né? O game ele é uma super ferramenta de marketing, então descobriu-se que usando técnicas de gamificação a gente consegue buscar mais consumidores. Imagino eu que seja um mercado super promissor, no Brasil mais ainda, né? A gente falou antes que o Brasil é um país que tem mais celulares do que habitantes, então uma vez que a oferta de games ela vai muito direcionada para os celulares, a gente tem aí um mega potencial de expansão e de oportunidades. A pergunta que a gente tem aqui é de como a gamificação se aplica no Cartola. A gamificação ela é essência do Cartola, né? O cartoleiro, e vocês são cartoleiros que eu sei, gostam de competir entre si. Então, a natureza do Cartola ela é uma natureza social, né? Eu construo o meu time para ter uma pontuação melhor e para ganhar do meu amigo. Então, a essência dele está na competição. Mas além da essência da competição, a gente tem alguns traços aí de utilização de games, né? de técnicas de gamificação. Para começar, a moeda, que é uma moeda que não existe, né? Uma moeda fantasia, que é a cartoleta. Então, a partir das suas cartoletas, você constrói seu time. A gente tem técnicas ali de construção de camisas e escudos para você parecer mais cool. Mas eu diria que a maior, né, a maior fonte ali de utilização da gamificação é a competição entre si e a competição entre os amigos. O que você diria que é o Cartola, para quem não conhece, assim, que está assistindo? O Cartola é um jogo de fantasia, onde você tem ali a oportunidade de construir um time, né? Para o apaixonado do futebol, apaixonado pelo futebol, ele constrói um time que é o seu time ideal, e você ainda tem oportunidade de brincar e de competir, né? De zoar o seu amigo se você conseguir fazer um time com uma melhor pontuação do que o seu amigo. Acho que tem que estudar, né? No fundo, você tem que conhecer ali as pontuações, você tem que conhecer quem está indo bem, quem está indo mal. Então, é bacana porque ele estimula um lado de educação, né? Tem um lado de entender de números e dados que é super bacana. Mas eu diria que o melhor ponto aí é você zoar, né? E brincar com seus amigos. Quais são os planos para o crescimento do Cartola nos próximos anos? Muitos. Bom, uma frente que a gente começou há um ano, né, e eu não sei se vocês jogam já, é o Cartola Express. O Cartola Express ele é uma evolução do Cartola, né? O Cartola ele é um jogo de longa temporada. O Cartola Express ele é o tiro curto, é o que a gente chama de Daily Fantasy. Tem uma diferença que o Daily Fantasy do Cartola Express ele dá premiação em dinheiro. Então já é uma evolução, né? O Cartola ele te dá prêmios físicos, o Cartola Express ele dá uma premiação em dinheiro. Ele não é aposta, ele é um jogo de habilidade, só deixando isso bem claro. A gente tem outras evoluções que são novos campeonatos, né? Aí é spoiler total, não posso falar quais campeonatos aqui no ar, mas novos campeonatos para além do Campeonato Brasileiro e novos formatos de game. A gente vai ter games assim com tiros mais curtos, de repente escolher só o melhor, né, o melhor jogador do jogo. Então tem muita novidade por aí. Como você acha que o metaverso irá contribuir na gamificação? Metaverso. Vamos começar só dando um passo atrás para tentar definir metaverso, né? Porque ele por si já é alguma coisa que a gente não consegue pegar. O metaverso é esse mundo digital que promete uma relação, né, entre si e que testa na sua máxima escala
diversas frentes de tecnologia, né? Inteligência artificial, inteligência aumentada, NFTs, tudo que a gente pode testar de tecnologia, de novas tecnologias, o metaverso nos permite. Minha crença é que o metaverso ele acelera bastante a gamificação, uma vez que ele permite essa aceleração e testes de novas tecnologias. Acho que ele pode escalar, na minha opinião ele escala, né? Tem uma frase do Creative Chief da Accenture, que eu não sei se vocês conhecem, mas que me marcou muito. Ele fala assim, a internet, ela digitalizou o mundo e o metaverso vai gamificá-lo, né? Então, o metaverso ele é um super caminho para gamificação. A gente ainda não sabe muito bem, né? A gente vê um super movimento das empresas, o Facebook mudou de nome, né? Se chama Meta. A gente vê muitas empresas investindo, mas a verdade é que a gente ainda está tateando esse universo. Mas eu acho que ele acelera, acredito fortemente que ele acelera. Como vocês fazem para não deixar o cartoleiro sair do jogo? Tipo, o cara enjoou. Vocês têm alguma estratégia para não deixar o cara sair? A gente está testando várias estratégias, José. No Express, por exemplo, a gente entendeu que o bônus é um mecanismo de retenção, né? Então, eu distribuo o bônus, né, no fundo, para o usuário entrar. Se você é um usuário que entrou e ficou ali adormecido, eu te dou bônus para você voltar e ter dinheiro, né, para entrar no Express. No Cartola, a gente tem feito algumas frentes de novidades, né? Várias assim, parcerias novas, tentar novas modalidades de jogos, mas eu diria que a maior novidade para reter o usuário no Cartola hoje está dentro do Cartola Express e não no Cartola per se, né? Dessa frente de bônus que a gente ainda está tateando. Esse negócio de bônus eu já vi em jogo parecido, tipo, quando eu jogava FIFA, eu tava um tempo sem jogar assim, aí eu entrava no jogo depois de um tempo, aí ele dava uma recompensa assim aleatória pra, tipo, eu voltar a jogar. Assim. É isso. O bônus é uma super ferramenta de retenção, né? Para aquele usuário que esquece, às vezes, esquece, né? Porque a gente tem tanta coisa para fazer, a competição por atenção hoje em dia é tanta que a gente tem feito algumas ações. Tem uma outra ação que a gente tem feito que é super bacana aqui, que a gente começou agora, que se chama Member Get Member, que é a indicação, né? Indica um amigo. Então, se você jogar, você indica um amigo, e aí você que indicou ganha um bônus ou qualquer outro prêmio, e o amigo ganha também. Então, é uma outra ferramenta que a gente está testando para retenção. Tem várias, mas a gente está testando algumas. Você acha que as grandes empresas têm se posicionado bem nesse setor? Acho que as grandes empresas estão correndo atrás. As grandes empresas, principalmente as empresas de mídia, descobriram que investir na gamificação potencializa o ecossistema, né? Então, elas descobriram que por exemplo, uma Netflix, se ela cria uma série chamada Round 6, que é um jogo, né? Nada mais é um jogo, ela consegue ter um conteúdo a partir de um jogo, depois ela consegue licenciar, não é o caso do Round 6, mas bonecos, né? Ou produtos daquele jogo para vender, e no caso ela consegue fazer ainda um game, né, do jogo. Então, as empresas descobriram esse fortalecimento do ecossistema. Então, a gente enxerga alguns movimentos importantes, né, de Netflix, de Amazon, comprando empresas de game, porque, no fundo, o que todas elas querem é engajar mais usuários. E elas descobriram que esse engajamento no mundo dos esportes, além do engajamento e além de poder testar novas tecnologias, elas conseguem um resultado positivo. Então, acho que elas estão buscando um posicionamento importante. Continuando falando sobre esse tema, quais são os principais benefícios da gamificação para os clientes, né? Penso que o cliente se sente mais motivado, né? Uma vez que sei lá, o Cartola me dá bônus, eu me sinto mais motivado a entrar no jogo. Então, o cliente ele fica mais engajado, acho que ele colabora mais, dependendo do tipo de oferta ali que a empresa faz. Eu posso querer colaborar mais com o meu amigo ou não, se você tem que fazer um time em grupo. Acho que ele acelera o engajamento, de uma forma geral. E você acha que a população vai ter acesso à gamificação no futuro? Eu acredito que sim, né? E a gente está falando de gamificação não só no digital, mas imagino que a tua pergunta seja mais para o digital. A gente vê um movimento importante das empresas tentando oferecer diversos tipos, né, de produto e de modelos de negócio. Então,
desde que as empresas tenham, por exemplo, uma parte que seja free, uma parte que seja paga, né? Como o Cartola faz hoje, ele consegue dar opção para mais de um tipo de usuário, porque não é só aquele usuário que tem, que tem a renda que vai conseguir jogar. Então, acho que desde que as empresas consigam ter vários modelos de negócio, isso pode ser expandido, pode ser escalado para, sei lá, toda a população, mas a grande parte da população. E tem um outro movimento que as empresas de game estão fazendo que eu acho que pode acelerar muito, né, esse alcance, que é o Game as a Service, né? Antigamente a gente comprava lá, o Atari, tem o Xbox, que é a caixinha. Se a gente sai um pouco desse movimento, né, dos boxes pro Game as a Service, acho que a gente consegue, as empresas conseguem ganhar escala e eventualmente atingir grande parte da população. Até porque hoje, de novo, não é só o jovem, não é só a criança que joga, né? Os adultos jogam, os idosos jogam. As empresas têm usado muitas técnicas de gamificação para engajar profissionais, usuários. Então, acho que a gente chega lá, não sei em quanto tempo, porque não tem bola de cristal, mas acho que a gente tem um alcance bem representativo da gamificação na população Brasil, ou quiçá mundial. Você acha que, a gamificação pode influenciar na educação das crianças? Essa é uma pergunta que você deveria me responder. Mas eu acho que sim, né? Acho que a educação por si passa por uma disrupção, né? A gente falava mais cedo de uso de ferramentas como o ChatGPT que obrigam praticamente os professores a repensar a forma como se educa. Acho que a gamificação é uma forte aliada, pode ser uma forte aliada a gamificação pode ser uma forte aliada da educação, uma vez que ela torna divertido algumas tarefas que são maçantes, né? Às vezes tem algum aprendizado que é difícil, que é complexo. Se você leva por um caminho mais lúdico, mais da brincadeira, ele pode ficar menos chato, né? Então, acho que ele pode engajar, acho que ele pode melhorar a eficiência, né? Porque você consegue fazer isso não só ali no ambiente escolar, aqui físico, mas você consegue fazer em casa também. Então, ele pode melhorar o engajamento. Ele pode aumentar a colaboração entre os próprios alunos, uma vez que você faz times e competições. Eu vejo só benefícios. Não consigo ver hoje nenhum malefício no uso da gamificação dentro da educação. O Escape é um excelente exemplo, né? São obstáculos, né, de desafios que você tem que vencer. E às vezes são desafios difíceis, que se você pegasse ali um papel para resolver, né, uma questão, chato pra caramba, né? Então, se você leva pro lado mais lúdico, óbvio que você vai ficar mais motivado. E aí você acaba fazendo sem sentir. Então, acho que o melhor aprendizado é aquele que você faz se divertindo e sem sentir. E a gamificação, ela traz, né, um pouco dessa leveza pro ambiente não só escolar, mas pro ambiente corporativo também, né? Porque não é só a criança que tem que aprender, o adulto tem que aprender todo dia. Então, eu vejo muitos benefícios. Essa pergunta aqui eu acho que você já respondeu, mas existe alguma relação entre a gamificação e o marketing digital? A gamificação ela é uma das estratégias do marketing digital, né? Acho que a gente falava antes. Os marqueteiros, né, o time de marketing descobriu que a gamificação é uma excelente ferramenta de alcance, né? Eu consigo alcançar mais usuários se eu usar a gamificação. E as empresas estão criando diversos programas de gamificação. Não sei se vocês jogam, mas assim, isso começou muito com a indústria da aviação, né, dos pontos. Tem empresas hoje, tipo Nike, que, né, criaram ali seus games, acho que é Nike Plus o nome, que estimula o exercício a partir de premiação, usando técnicas de gamificação, né? Ganha um tênis se você correr tantos 1000 quilômetros. Então, as empresas perceberam que se elas usarem a gamificação como estratégia de marketing, elas conseguem não só atrair mais usuário, mas também reter os que já estão dentro, né? Então, sim, tem total relação, ela é uma super ferramenta, acho que ela está sendo cada vez mais explorada com, assim, imensos benefícios. Gostaria que você comentasse também sobre o atual interesse, né, da Amazon a tentar comprar a eSports. A eSports é a da FIFA, né? Do FIFA. Do FIFA. O interesse da Amazon, gente, é o mesmo interesse de todas as grandes MediaTek. É potencializar o seu ecossistema, né?
A empresa hoje, nessas grandes techs, elas não fazem só filmes e séries, né? Elas fazem filmes e séries, elas querem licenciar produto, elas querem vender mais produto. E o interesse, então, no fundo, sempre é aumentar o engajamento, sempre é buscar mais usuários. E essas empresas grandes entenderam que, a partir da aquisição das empresas de games, elas conseguem mais usuários dos mesmos e mais novos usuários, né? Então, é o interesse de fortalecer o ecossistema. No fundo, é isso. E elas têm conseguido, né? A gente está falando só coisas boas da gamificação, né? Mas aqui uma pergunta, se você acha que a gamificação pode distrair ou prejudicar a atenção dos indivíduos. Toda tecnologia tem seu lado luz e lado sombra. Acho hoje que tem jogos, e aí opinião minha, né? Tem jogos que, obviamente, que se mal utilizados e mal supervisionados, né, pelos pais, eles podem, sim, não distrair, mas levar para caminhos errados, né? A tecnologia, ela tá tão real, né? E aí, eu não sei se vocês usam, mas às vezes eu vejo, né, os jogos de tiroteios, né, Counter-Strikes, enfim, são competições de matanças. Eu acho que, né, aí cabe aos pais, obviamente, uma supervisão para entender qual é o momento certo da criança começar a usar, né? Porque aquilo se torna tão real e a criança, às vezes, dependendo da idade, ela não tem discernimento do que é real e do que é virtual, porque a tecnologia ela tá tão bacana que te leva para esse caminho, que se mal utilizada, sim, ela pode ter um efeito estarrecedor. Assim como a distração. No fundo, a gamificação ela tem o objetivo não de distrair, mas de engajar. Mas se mal utilizada, se mal coordenada, acho que ela tem esse efeito sombra que a gente tem que ficar atento, né? Se a gente está direcionando ela para o usuário correto, se a gente está tendo uma atenção aqui do que é o jogo responsável, né? As empresas estão trabalhando muito isso agora, do jogo responsável, falando, né, do vício, né? As leis ainda não ajudam muito, então as empresas estão fazendo uma farra nesse setor. Mas, sim, acho que tem questões aí para serem observadas. Mas, então, se for usada da forma certa, assim como você diz, não tem nenhum malefício, né? Se for usada da forma certa, com a supervisão correta, acho que tem mais pontos positivos do que negativos hoje. Mas como toda tecnologia, se mal utilizada, ela pode ter um efeito devastador. É que na hora da venda, né, as empresas só vendem o lado luz, gente, né? E os marqueteiros, obviamente, que só vendem o lado luz. Mas sim, acho que pode ter, assim, podem ter pontos de atenção e aí as regulações que estão sendo discutidas, né, em função de utilização de tecnologia, alguns países mais evoluídos do que o nosso, acho que vem para ajudar. Então, eu gostaria de saber também como é que foi o início do Cartola, como tudo começou. O Cartola já existe há mais de 10 anos, né? Ele veio exatamente para estimular uma nova forma de se assistir esporte, né? Ele trouxe a gamificação para o mundo do game real, né? Você tem o game real, que é ali o futebol, e o Cartola ele vem com esse objetivo de gamificar ainda mais um futebol real, né? Tanto que ele é um fantasy game. Então, ele veio com esse objetivo, acho que ele cumpriu o seu objetivo. Obviamente que a gente teve que evoluir, e aí vem a entrada do Cartola Express, porque o long season deixou de ser interessante, o comportamento do usuário mudou, né? Todo mundo hoje quer tudo para ontem, a gente inclusive. Então, a gente vem com essa pegada do Daily Fantasy, que é o Cartola Express, e com mais estímulo agora de recompensas em dinheiro e não só mais em prêmios. Então, o Cartola ele tem um espaço importante. Hoje, ele praticamente se confunde com a cultura do futebol brasileiro, né? Obviamente que a gente está super atento ao movimento das bets, né? Do mundo de apostas, que mesmo não sendo regulamentado no Brasil, a gente vê a farra do boi. E aí vocês podem me perguntar por que a Globo hoje não tem o Cartola Bet. Porque existe a lei, mas não existe a regulamentação. Então, enquanto não existe a regulamentação, a gente não pode operar. Ela está prestes a sair. Então, acho que existe uma evolução natural, né? Foi o que eu falei, de novos jogos, de novas modalidades. E quem sabe, né, do mundo dos bets, se a regulação acontecer. Mas eu diria que o maior feito do Cartola é ele trazer essa nova forma de você assistir futebol, né? Ele trouxe uma nova dinâmica de assistir futebol para o Brasil. Uhum. E é muito particular do Brasil. Então, é bem bacana.
A gente brinca que o pai do Cartola é o Newton Fleury, que na verdade é a pessoa que eu substituí na Globo, ele não tá mais na empresa. É um gênio, né? É um cara que ama futebol e que não estava satisfeito com a forma de ver futebol. Ele acreditava que tinha um potencial para além do jogo, né? Que não era porque o jogo terminava ali que a gente tinha que parar de brincar, de jogar. Então ele traz esse conceito do fantasy game. Isso nos Estados Unidos já existe há muito tempo, né? Eles estão bem à frente da gente, na Europa muito mais. Mas ele trouxe para o Brasil essa ideia. Então foi uma ideia que a empresa comprou e ela vem evoluindo. Mas sempre foi da Globo, Cartola, né? Cartola é da Globo. Sempre foi? Sempre foi. O Cartola é propriedade da Globo. E a Globo, assim como todas as empresas de mídia, enxerga no esporte, né? Nesse usuário de game, um fortalecimento do ecossistema. Porque se você assiste o futebol ali na TV, você vai querer jogar o Cartola, você vai querer depois assistir uma série. Então, no fundo, a gente está falando da mesma busca de atenção para o usuário, pessoal. Assim, sempre é a busca de atenção para o usuário. A guerra é essa. A guerra é quem consegue mais atenção do usuário. Que é o mesmo, né? E que o tempo é o mesmo. A gente só tem 24 horas no nosso dia. Então, no fundo, a competição é pela atenção. E você acha que para ser bom no Cartola precisa entender mais de futebol ou tem que analisar as estatísticas lá? Acho que para ser bom no Cartola, sim, tem que gostar de futebol, tem que acompanhar o futebol e tem que sacar de dado, né? Tem que acompanhar as estatísticas. Porque os melhores jogadores não são aqueles que bicam, né? Obviamente não sou eu que bico ali o melhor time. O melhor jogador é aquele que entende como é que foi a pontuação, quem tem mais probabilidade. Tem muita análise de dado. Então, assim, quem gosta de matemática, quem gosta de dado, é normalmente quem arrasa, né? Quem faz uma boa estratégia ali no Cartola e quem ganha. Eu sempre fui uma apaixonada por novos negócios, né? Por novas ventures, que a gente chama nesse mundo, né? De empreendedorismo. E eu queria muito migrar para o mundo digital, né? Migrar para essa vida de gerir com um produto digital, que é um mundo muito diferente do que eu tinha anteriormente. Eu vim de um lado de gestão, né? De olhar de custos. E quando eu recebi o convite para o Cartola, eu confesso que eu fiquei meio assustada porque eu não entendia de futebol, né? Apesar de não ter absolutamente nada contra, e hoje eu adoro futebol, eu sempre fui muito fã de esporte, de uma forma geral. E vir para o Cartola meio que me deu essa oportunidade de fazer uma transição para o mundo digital, o que é muito bacana, né? Então, para mim foi super importante, de estar nesse mundo do esporte, que eu amo, né? E de empreender. Então, hoje eu tenho a oportunidade de empreender, porque eu estou fazendo um novo negócio, que é o Express, dentro de um grupo que me dá, né, tempo para empreender. Então, eu vim parar no Cartola assim. Foi um convite por acaso. Você não esperava, né? Eu não esperava, mas eu aceitei o desafio. E tem sido, assim, super bacana entender de um produto digital que alcança um grupo jovem, que fala de esporte, que é entretenimento, né, gente? Assim, é muito bacana. Eu não tô falando de um segmento que é chato, tô falando de um segmento que é muito, muito bacana. Então, é a paixão do brasileiro hoje, que é o futebol. Então, é bem bacana. E você trabalhava na área digital antes de ir para o Cartola? Eu não trabalhava na área digital. A minha carreira... Eu vim de startup, né? Eu tive a oportunidade de fazer empresas antes, mas dentro da Globo, o meu caminho foi um caminho ali sempre da transformação. Eu peguei todo o programa de transformação digital da Globo, de unificação das empresas, transformação, mas sempre com o olhar da gestão, né? De corte de custo, de gestão mais financeira. E aí o Cartola vem nessa pegada de, poxa, então agora vem para o mundo digital. O futuro é digital, né, gente? Então, foi uma oportunidade, mas eu diria que todo o meu conhecimento de startup, todo o meu conhecimento de engenharia e de dados, porque lá atrás eu fui engenheira, né? Você fez faculdade de engenharia? Eu fiz faculdade de engenharia, eu sou formada em engenharia, eu fiz engenharia civil, porque eu queria ser calculista, né? Mas eu nunca calculei nada. Nada que eu digo, nada de points, que era o que eu queria na época. Na verdade, a minha vida é cálculo, né? Minha vida é cálculo, porque o Cartola é cálculo, o resultado financeiro é cálculo, tudo é cálculo, né? E a engenharia, ela me deu toda a base, assim, toda essa base, né? Todo esse raciocínio lógico, toda essa pegada de exatas, ela é de extrema relevância hoje para entender como é que está indo o negócio. Até para eu fazer minha estratégia de time, para eu avaliar se a gente pode fazer novos investimentos no produto ou não. Eu diria que a engenharia hoje tem grandes responsabilidades por eu estar onde eu estou. Grandes. Você faz seu time do Cartola também?
Eu faço meu time do Cartola, mas se eu disser que eu uso a escalação automática, você vai rir da minha cara, né? Eu faço. Mas assim, eu hoje olho muito mais o resultado do Cartola. Eu tenho um dono de produto que entende muito mais do produto do que eu. Eu olho muito mais o Cartola como resultado do que como usuária. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, né? Agradecer ao Patrick, a Alessandra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada, pessoal, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e espero que todos joguem o Cartola, porque o Campeonato Brasileiro já começou e teremos novos campeonatos por aí.